Boa noite, gente querida. Em Boa. Brasília, 19h30. O que é ser essa escola, vamos dizer, 2.0? Está se reinventando, está nascendo, ou melhor, que está nascente. Quando a gente escolheu hoje à noite falar sobre desconstrução, boa noite, Alexia. Pode abrir o seu microfone? Você pode contar para nós o tema de hoje à noite? Cumprimentar. Boa noite, gente. Boa noite, gente querida. Boa noite, Tarso. Então, o tema hoje é Desconstruindo Mentiras da Educação. E o que inspira esse tema, Alexia? Mais do que desconstruindo, Tarso, é desaprendendo mentiras da educação. Qual que é o tema oficial, para a gente saber o que nós vamos falar? Oficial é desaprendendo. Como você falou em Desconstruindo. eu fui no sua onda, entendeu? Mas, na verdade, é desaprendendo. Porque desaprendendo chega num lugar que é bem interessante, bem mais profundo do que desconstruindo, né? Desconstruir ainda tem um propósito, que tem alguma coisa construída e a gente pega uma marretinha e vai o propósito de derrubar o que está construído. Mas desaprender não dá para usar marreta. Não dá para... Desaprender é completamente diferente de desconstruir, né? Porque, na verdade, a gente considera que é impossível desaprender. E essa é a provocação, e essa é a encrenca que nós temos pela frente, que é, com base a tudo que a gente sabe do que é educação, quais são os vetores que compõem a educação, o que é o papel do professor, o papel do aluno, o papel da escola, o papel dos pais do aluno, o papel da sociedade, o papel da política, se é uma escola pública. Então, todos esses vetores, eles agora têm um lugar secundário. Nós não vamos desconstruir, nós vamos desaprender. Nós vamos só colocar eles como secundários. Gilberto, boa noite. E vamos ver, através de novos olhos, o que é de natureza viva do aprender. O que é da natureza viva do aprender. A natureza do aprender de si mesmo, do aprender, como a gente tem a logo lá do Imensa Vida, aprender a partir de si mesmo, ou aprender si mesmo. Ou, se a gente for cortar um pouquinho mais, aprender-se. Eu acho que essa, Dani, é a palavra, aprender-se. E se a gente usar essa palavra como chave, nós vamos entrar em todos os campos desses vetores e nós vamos ver o que desse lugar tem de aprender-se. E quais são os mitos que bloqueiam esse aprender-se? Para mim são muitas coisas, né? Mas uma que, assim, uma lista enorme, mas uma que me faz assim é aprender é ser ensinado. Isso. Esse negócio, acho que foi até hoje assim, né? Mas
Mas isso, e porque é tipo, é como se fosse a pessoa que ensina, que nos ensina, é como se fosse um curador que escolhe o que a gente deveria saber, né? Mas às vezes, muitas vezes não corresponde às facilidades que cada um tem, aos interesses, aos talentos que a gente tem. Então, é como uma educação para uma caixa, e a gente, para ser educado ou aprender, teria que entrar nessa caixa, né? E dar É, conta. Acho que isso, então, é um bom pontapé inicial, sem dúvida. Gilberto, você foi um bom aluno? Eu não sei se eu fui um bom aluno, porque, na verdade, tem que entrar num conceito, né, de que a gente tem que ser algo. Isso. E parece que o aprendizado não é um tem que ser, é um pode ser. Eu acho que o mistério está mais nisso. Então, o que a Dani falou era exatamente o que eu estava pensando. Que acho que o que mais precisa ser ressignificado é exatamente essa questão do ensino. Né? Não existe um ensinar, existe um aprender em conjunto. Então, a gente já pode despachar essa questão da educação feita pelo professor, educação sob a curadoria do professor, né? Eu acho que isso é uma coisa que já estamos despachando. Então, se houver a intenção de dirigir a atenção para algo mais fresco, com certeza o automatismo já não nos atende mais. O que é Vamos, uma coisa fresca, assim? Vai fundo. no sentido de descobrir o inédito, de estar relacionando com a possibilidade da descoberta, né, para esse modo de funcionar, vamos assim dizer, né? Áurea, eu só consideraria que eu conheci, trabalhando em escolas, que existe uma espécie de ditadura do novo. Não, a força da descoberta de uma nova abordagem, de uma nova matéria, de um novo autor, de uma literatura nova. Sempre o novo ele exerce um certo fascínio e ele acaba sendo uma espécie de ditatorial, do tipo assim, só vai valer então o que é novo. E o que leva a pessoa a mergulhar, ir fundo e ficar numa espécie de viciados em descoberta. Então, eu vejo, eu entendi perfeitamente o que você está falando, e eu vejo que o novo também pode ser mais profundo. Eu só estou. Mais profundo. Eu estou O querendo novo é mais ficar, profundo. Isso. eu estou querendo ficar com esse olhar para além dessa descoberta que a gente está acostumado. E para isso é muito interessante que esse lugar de onde as pessoas estão olhando seja um lugar seguro, um lugar onde as pessoas não precisam atender expectativas, nem precisa Seguro. trabalhar com necessidades pessoais aprendidas, né? Então, se houver liberdade para a pessoa se soltar nesse caminho de descobrir o fresco, o novo. Uliceia, me diga uma coisa, de quem parte a necessidade da escola? Parte do aluno ou parte do professor? Ai, Tarso, eu entendo que parte do aluno. O aluno, ele precisa ter a liberdade de procurar uma escola para aprender. Eu estou aprendendo a aprender. Então, eu entendo que parte do aluno. Então, o que a pessoa gostaria de aprender nesse momento?
né? Qual a necessidade da pessoa? E a escola... Que a agenda mínima é uma agenda da sobrevivência, né? Mas Sim. isso não é da natureza do aprender-se, e é da natureza do aprender conviver com o mundo e se simetrizar com o mundo, né? Sabe quando você tem aquele bichinho que tem igualzinha a cor do meio ambiente, que a gente fala que ele é mimetista ou mímeta? Aí você tem um aluno que é um mímeta do mundo. Ele é igualzinho ao mundo, porque ele aprendeu a ser mundo, ele não aprendeu a ser ele. Né? Sim. Você vê a encrenca que a gente se meteu? Então, eu queria pedir para a Alexia para a gente olhar agora, todo mundo abrir o chat e pedir para todos escreverem o que sente que é mais importante desaprender. E vamos escrever. E a Alexia vai depois ajudar a ler, tá bom, Alexia? Não leia os outros, não. Só pense no que você está sentindo depois desse aquecimento. Agora que vai começar mesmo a questão, o debate, né? Qual o item, qual a coisa que mais você sente que deve ser desaprendido? O que hoje, na nossa vida, nos bloqueia para o aprender? O que hoje, na nossa vida, entendeu? Ok. Alex, você quer começar? Medo de errar, o condicionamento, preconceito, desaprender a padronização. Cada aluno é único. O eu, desaprender a obrigatoriedade de aprender. Sair do resultado, buscar o serviço à humanidade. Medida de troca, conteúdos para vestibular, condicionamento, obediência. Desaprender ou nivelar todos iguais. Não excluir o diferente. A sensação é que está tudo precisando de modificação. Academicismo. Medo de se expor. O mais importante é ficar no vazio para que possamos tomar todo o aprendizado. Preocupação com o dinheiro. Desaprender e pensar igual. Julgamento. Sucesso. Medo de ter que saber. Formalidade. Olhar para o novo. O conceito de certo e errado. Desaprender a sentir o ego. O cheio. Busca da verdade, liberdade de aprender o que precisa para o momento. Desaprender é como já ter se dado conta de tudo que formou a pessoa. E então se deixa ser uma potência do novo, uma disponibilidade de ser vazio a cada momento e assim estar aberto aos novos aprendizados. A obrigação, controlar como as coisas devem acontecer. Os conceitos que são perpetuados e que limitam a espontaneidade. O decorar. Somos domesticados. Freedom now. Desaparecer. Desaprender, devorar. Repetir. Deve ser decorar, né? O que mais me ajudou a aprender foi quando consegui deixar crenças. Estudar só para ter sucesso. Desaprender que preciso fazer foto de perfil e de braços cruzados para passar uma imagem de autoridade profissional. Abandonar as máscaras, rótulos, pré-definições. As escolas, em geral, com raríssimas exceções, promovem o pensar e despertar o olhar para dentro do ser,
o foco está no fora e não no interior. Falta de liberdade e falta de autorresponsabilidade para escolher o que quero aprender. Orgulho, academicismo, potencializar as potências que cada indivíduo traz, essa parte do todo. Expectativa do professor, desaprender o limite, que sou obrigada a fazer o que é conhecimento, desaprender a separação entre material e espiritual, desaprender os ensinamentos limitantes. Compartilhar. Tá? Maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifter, Lua brilhando sobre o rio. to see the world, there's such a lot of world to see. E esse é o rio da sua vida. Você flui, The same você reflete a luz da vida. rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, moon, river, and me. E forças convidam a gente a se soltar nesse rio. Que forças você pode confiar? Veja de onde nasce todo medo, toda preocupação, a ditadura da memória, que é a segunda ditadura, ou primeira talvez. Veja de onde a escola está apontada para o pensamento ou para o ser. Essa escola, para receber a sua adesão, ela está apontada para o pensamento, e aí o pensamento vai colocar os 12 passos, as aulas, os módulos para capacitação, vai colocar provas para você treinar. Você foi treinado na memória. E a memória e o medo é a mesma coisa. Não tem diferença entre memória e medo. A memória, o pensamento, o eu, o medo, é tudo a mesma coisa. É tudo, vamos dizer, o não fluxo desse rio. O rio que virou uma represa. De certa forma, uma represa, muitas vezes a escola ou a instituição, ou o academicismo, como foi falado, é essa represa que se mantém, que recebe os afluentes e se mantém, e ela acaba ficando tão importante, né? Então, eu queria que você sentisse. Já falamos do que você gostaria de jogar fora, descartar. Mas quando você se permite fluir em confiança pelo rio da sua vida, o que você mais
preza? Qual a coisa que tem mais sentido, que faz você se soltar e se lançar no rio? É o outro lado da moeda da primeira pergunta. Qual a pegada que essa escola teria que ter? Nós falamos dos aspectos que bloqueiam o fluxo. Agora, quais são os que intensificam o fluxo? Vamos escrever? Pode ser? Muito bem. Alexia, com você. Alegria, integração, liberdade, ser espontâneo, atuar na vida no momento vivo que flui, liberdade, amor, aceitar o que sou, talentos estimulados, inclusão, aceitação incondicional, liberdade, paz, empatia, o amor a nós mesmos exatamente como somos, a graça do momento, amor, verdade, consciência, igualdade, amor, alegria, espontaneidade, propósito e sentido no que se faz, enxergar o aluno como ele é, liberdade no mais amplo sentido, serviço, celebração, verdade, doação, compaixão, transformação de almas, integração, liberdade de ser eu mesma, ida, a alegria, surpresa, vida, liberdade de ser, evolução pessoal, liberdade, espontaneidade, aprender que a vida flui no instante em que atua, movimento, curiosidade, liberdade de expressão, arte, amor, criatividade, dar significado ao novo, leveza, emancipação, liberdade, o olhar, dança e humor, o sabor do aprendido, identificação de um mesmo propósito, autenticidade, significado, liberdade, permissão à curiosidade, incentivo, autenticidade, olhar para a totalidade, aprender a aprender, poder se jogar, atravessar o mar, companheirismo, onde existe unidade, todos pertencendo, valorizar o aluno melhor. Quando teremos uma escolha aberta, escancarada, para que o amor puro, ilimitado e infinito possa fluir sem resistências, fluindo livre, leve e solto. Intuição, valorização, inclusão, o verdadeiro conhecimento livre, a possibilidade de aprender e ainda assim poder ser eu e fazer algo com tudo. Coletividade, autoaceitação. Está aberto aqui? Eu convido vocês a escutar a resposta que o Mo deu para a gente na noite que a gente estava no veleiro. E a gravação, o áudio é daquela conversa e as imagens são fotos que eu tinha no meu celular dele e de coisas bonitinhas. Vamos ver o que ele falou. Mas quando a gente está permitindo que novos movimentos entrem em cena e que a pessoa saia de alguns arcabouços, né, em que ela está presa. Vamos ver, você faz o mesmo movimento das velhas constelações até as novas e novíssimas constelações.
até a gente chegar naquele lugar em que realmente as pessoas que mais falam desse lugar são pessoas tipo o Jed, o Jeff, que não são consteladores, mas fazem o processo de transformação mais profundo que existe. Você percebe? Nós somos exigentes pra caramba. Né? Nós somos. Eu acho que esse é o grande diferencial do Imensa Vida. Então, Só que isso talvez seja o mínimo. Então, nessa estrutura que a gente está tentando aqui enxergar para esse curso que a gente vai vender, que esse curso pode ser justamente esse mergulho, né, Tarso? É isso que eu estou falando. E não significa que ele é avançado, é que a gente pode convidar pessoas desde o zero para já mergulhar, né? Então, ela pode entrar na água com boinha e a gente arranca a boinha dela em seguida. Né? E ela gloob, né? No que ela afoga, a gente não sai correndo para dizer ai, desculpa, se afogou, não. Olha que maravilha, era necessário esse afogamento para poder ver isso, e dali já vai para outra coisa, de repente ela não precisou refazer todo o caminho que o Hellinger fez. Ou que as constelações fizeram. Ou que a humanidade fez. Mas o corpo da gente, de uma certa forma, ele dá uma repetidinha, assim, nesse processo ontológico para chegar no agora. Mas é uma repetidinha, assim, de milênios de evolução o corpo faz nos primeiros dias da fecundação, né? Ele não fica lá. Bom, eu vou dizer de uma forma muito simples que o lugar da mais profunda aceitação ele não é um lugar egóico. Ou seja, ele não vem a partir de treinamento. Sim. Mas ele vem de destreinamento, vamos dizer. Desconstruir a mentira, né? E esse é o essencial. Porque o que o Hellinger, se a gente olhar para o Hellinger, o que ele fez? Ele saiu de um lugar de treinamento para um lugar de num centro vazio. O que o Jed fala é só do Jeff, é só desse centro vazio. Ele realmente leva não só o terapeuta para o centro vazio, ele fala que o terapeuta tem que ir para o centro vazio, mas ele fala assim, o cliente, quando tem condições de aceitar todo mundo, porque o cliente não é um cliente como a gente imagina, mas ele também está no centro vazio. E ele já está no centro vazio. Você não leva o cliente para o centro vazio. Mas como você está no centro vazio, você vê O centro vazio. é o espaço aberto. Espaço aberto, É lá que Vasto. tem a profunda aceitação. Não é um ego que tem a profunda aceitação que fala, eu Claro que- aceito. Não, Agora fale, eu aceito. Não tem essa porra. Já aceitou. Já foi, olhando ali para você, o que é essencial em você já aceita tudo. Não. Você Tá usa claro, tá muito claro. isso sem saber ou sabendo, quando você fala assim, não existe a doença. O que você está falando é isso. Tem um lugar em você que é sadio e ponto. E você tem tudo que você precisa, tá tudo aí, né? Exatamente, você não te falta nada. Né? O discurso da falta você está preso num discurso. Né? Então é só desnomear o cara, né? Também, mas nem precisa, porque a grande coisa do Jeff é que é essa visão claríssima de que cada um
é um espaço aberto. Aham. E não é um espaço aberto você, outro espaço aberto ela, outro espaço aberto. Não existe dois infinitos. Só tem um infinito. É o mesmo infinito. Não existe dois ser. Só existe o ser verbo, esse movimento. Não existe duas totalidades. Pode existir pseudas totalidades, as Inúmeras. dúzias, mas totalidades só existe um. É único, é a maior solidão do mundo a totalidade. Por isso que não se fica na totalidade, né? Por isso que se dobra e começa a criar o sonho. Né? E essa ocorrência que gera o sonho, gera todo o universo, essa ocorrência não tem motivo, não tem para quê. Sim. Propósito. Não tem propósito nenhum. Vocês estão vendo aonde nós estamos mexendo? É o nosso discurso que diz que precisamos disso e daquilo, e é o nosso discurso que diz que devemos demover, tirar aquilo outro e mais aquilo outro. Na verdade, o pensamento, muito mais do que a gente pode imaginar, já se alastrou. O tal de estamos presos no discurso e achamos que deve existir uma escola que seja assim, que faça assado, que produza isso. Nós ainda estamos olhando no separado. Nós ainda não percebemos que tudo isso é desculpa para não ser a escola viva, a escola chamada euzinho, euzinha. Vocês estão percebendo onde nós estamos mexendo? Se você olhar por todas as respostas lindas que foram dadas aqui, quem está validando, falando, gente, é isso mesmo, tem que ser assim, contra o academicismo, a favor dos talentos, tem que ser assim. Mas quem está vendo, quem está falando isso é o pensamento. E o pensamento não é a realidade. O pensamento, ele está defasado em alguns milésimos de segundo. O pensamento nunca toca a realidade. O pensamento, ele quer explicar a realidade. E quando ele produz forma, ele puxa para ele a importância do que está se tratando. E a gente não fica com a coisa. Alex, explica isso. Parece que a coisa, como diz o Tasso, ela está um pouquinho atrás do pensamento. É assim, quando chegou o pensamento já era. Ele já roubou a coisa, ele já matou a coisa. Quando a gente fala, vamos fazer uma escola, se você pensar, você já foi embora, você já desceu pela escola privada, vamos dizer assim. Já foi embora. Não tem mais escola. Quando a gente pensou, já era, não pode mais. Vocês percebem aonde nós estamos mexendo? Nós estamos mexendo num lugar que é como entender que só pode ter o aprender-se. O aprender onde você é. Onde, não você é. O aprender em que você pode conhecer-se. Onde você pode entrar em contato com o que tem dentro de você. Só pode existir escola se você abre mão de pensar a escola. Nós passamos uma época
quando montamos o Imensa Vida, que ofereceram para a gente, Alexa e eu, nós fomos numa faculdade, que ofereceu o tal do chancela. Ele nomearia aqui a Casa Colibri como campus universitário, e aí aqui seria de lá, e a gente teria que mandar as ementas de todos os cursos e tudo mais. A gente saiu de lá, a princípio, a gente saiu de lá muito contente, porque falou, gente, agora a gente vai oferecer pós-graduação para os que vão aprender constelação, entendeu? E aí... Se passaram 2 E a gente percebeu o engodo que a gente estava entrando, de buscar um complexo de pedigree, né? Comprando um pedigree porque nós tínhamos um complexo de vira-lata. Então, os vira-lata precisava comprar pedigree, entende? E foi um momento lindo quando caiu essa ficha e foi muito libertador e deu muita liberdade. E aí tem aquela história da liberdade, né? Você sabe que liberdade nunca pode ser oferecida para você. Isso não é liberdade, isso é autorização. Liberdade você tem que roubar, você tem que ir lá pegar e puxar. O beijo, primeiro beijo daquela pessoa que você quer beijar, você não pode ficar esperando. Você tem que ir lá e roubar o beijo. Beijo, aí tem liberdade. Se você ficar assim muito bonitinho esperando, aí você vai ver que não vai rolar. A liberdade tem que ser roubada. Isso daí é um assunto enorme para a gente trabalhar. Inclusive, se vocês olharem aqui, a liberdade é o que deu 5 cruzes. Você reparou também, Eleanor? Todo mundo queria falar da liberdade, mas quer uma escola que ofereça liberdade. Vocês estão compreendendo? Olha como é que o pensamento ele é esperto, ele dá nozinho no pingo d'água, tá vendo? Aonde estava para acontecer algo livre, né? A gente quer uma liberdade oferecida, ou seja, a gente não quer liberdade, a gente quer garantia. E quem quer garantia é o pensamento. Então, nós estamos vendo aonde nós nos metemos. Porque se, por um lado, a gente tem inteligência, tem o pensamento para discernir as coisas, a gente consegue ver os erros que houveram nas nossas escolas, os erros que existem nas escolas, conseguimos sugerir melhorias, nós conseguimos ver tudo isso, ao mesmo tempo, nós estamos vendo isso pelo lado oposto, que seria o lado daqui para lá, fazendo uma espécie de travessia do rio, daqui para lá, e não já nos descobrindo do lado de lá. Porque a gente quer uma balsa que pegue a gente daqui desse lado do rio e coloque a gente sentado, põe a salva-vida, ensina lá, assopra, e aí leva a gente para o outro lado do rio. E, na verdade, nós já estamos do outro lado do rio. Fazer uma atitude é desaprender a mentira que foi nos colocado para essa travessia. Nós já estamos do outro lado. Nós já estamos do outro lado. É bem capaz que a gente esteja engessado, um pouco amortecido, com medo, retraído. Então, tem tantos outros fatores que esses fatores endurecem o pensamento e congelam ele, né? Para que ele seja atendido. Mas, para essa coisa viva, que a gente estava começando a conversa com essas primeiras pessoas, para essa coisa viva, é o suficiente para a gente descongelar. E a gente se sentir nessa escola. A aceitação profunda é que já colocou a gente do outro lado.
Quando a gente entrou nessa vida, Elizabeth, quando a gente entrou nessa vida, nós já entramos do lado de lá. Todo o processo de aceitação, que a gente possa usar comparação, medidas, todo esse processo não é um processo de aceitação, é um processo de medição. Se a gente mergulhar um pouquinho dentro, você vai perceber que você já está do outro lado e que não o seu pensamento, inclusive nem é o você como você pensa que você é, né? Se você mergulhar aqui dentro, parece que essas são as palavras que eu puxei para a gente amarrar, que é mergulho, transformação, sem pré-requisitos e amor. Então, eu vou colocar a música e vou falar essas palavras e vou pedir para que vocês criem associações para essas palavras. E se você sentir vontade de escrever, compartilha no chat. Nesse exato instante, você toma a dimensão dessa coisa infinita que está dentro de você, e é a mesma coisa que está infinita dentro dessa pessoa que está na outra cidade, em Brasília, no Pará, Montes Claros. É o mesmo infinito. Então você não está varrendo para dentro, você não está dando um jeitinho de puxar a sardinha para a sua brasa. O que você está percebendo é esse campo amplo e vasto que é da humanidade, é de todos. E é nesse campo amplo que você agora é convidado, convidada a nomear bola viva. Autocurador de si mesmo. Você pode trazer alegria, espontaneidade e liberdade. Você pode se aproximar dos seus talentos. Você pode se sentir em paz, na graça do momento, celebrando a verdade da alma, da inclusão. Você é livre. E se falta alguma coisa para essa sua alforria, então faz favor de roubar. Porque essa liberdade ninguém vai oportunizar, ninguém vai dar de carteirinha para você. Você vai ter que roubar. Seja o bom ladrão, a boa ladrona. Né, Paula? Vai roubar a sua liberdade. E para de reclamar. Né, Ana? Diana, para de reclamar. Então, com essa base, eu pergunto para vocês: é possível a gente criar um espírito companheiro? Não uma escola, porque a escola já está aí, mas um espírito companheiro? E a gente olhar para as pessoinhas que estão juntas aqui e falar assim: você é minha companheira, você é o meu companheiro, você é minha companheira,
você. Vamos todo mundo abrir o microfone, fazer um barulhão e vamos falar 10 vezes. Você, meu companheiro. Você, minha companheira. Você, meu companheiro. Minha companheira. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Tasso. Tchau, Alex. Tchau, galera. Beijo, tchau, tchau. Beijos. Obrigada, Tasso. Obrigada, Alexia. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos, meus companheiros. Eu acho que essa escola passou a 4 I'm crossing you in style someday. Oi, William. Old dream Veio me chamar pra dormir, falou que tá na hora de dormir. breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River. Tchau pra todo mundo que viu aqui, que caiu And me.